Olá, olá, o meu nome é Sofia Magalhães, sou a autora do blog da Spice, vocês conseguem ver por aí, e hoje vou deixar-vos aqui as minhas melhores dicas para fazer o meal planning de uma forma muito rápida, eficaz e a ideia é vocês despacharem isto 15, 20 minutos no máximo por semana, ok? Eu vou-me centrar nos almoços e jantares, porque penso que essa é a parte que a maioria das pessoas tem mais dificuldade. Depois, se quiserem snacks, pequenos almoços, etc., prometo que tento fazer outro conteúdo só sobre isto, ok? Sobre essa parte, mas para já vamos centrar-nos nas refeições principais. Portanto, almoços e jantares durante a semana toda, está bem? De segunda a sexta. Estou a falar aqui da semana de trabalho, porque ao fim de semana normalmente temos sempre planos, etc., então fica um bocadinho mais livre, mas pelo menos de segunda a sexta a ideia é fazermos isto, definirmos as refeições todas da semana, está bem? Meal planning. Porque é que isto é importante? Antes de mais, um parênteses. Ponto 1. Porque com o meal planning nós tiramos a gestão mental, aquela gestão mental que muitos de vocês falaram, de chegar ao final do dia e depois ainda ter que pensar o que é que eu vou fazer para jantar, não é? Isso é a morte do artista, não é? E também me acontecia a mim, atenção, também me acontecia a mim, portanto eu sei perfeitamente desta vossa luta, digamos assim, e isto ajuda imenso, porque só vocês concentrarem este pensamento, não é? De o que é que eu vou fazer para o almoço e para o jantar durante a semana toda. Concentramos isto em 20 minutos e depois não pensamos mais nisso durante a semana, ok? Vocês imaginem, portanto, o espaço mental que isto vos abre ao final de um dia de trabalho, não é? Ou seja, não precisam de pensar nisso, já sabem o que é que vão fazer, já está estipulado. Se calhar, entretanto, até já conseguiram adiantar a preparação, não é? Então chegar ao final do dia e dizer, não preciso pensar, está aqui, está estipulado, é isto que vamos comer. Ok, não me apetece tanto isto hoje, tudo bem, não faz mal, troco o que era para amanhã porque apetece-me mais o que é para amanhã, não tem problema nenhum, ok? Vocês podem fazer isto de várias formas, podem de facto estipular a semana toda ou podem começar, portanto baby steps, para quem está a começar a minha sugestão é comecem por designar, imaginem, 2 a 3 refeições por semana. Imagina, 3 jantares por semana vocês vão definir, deixar num quadrozinho bonito ou num papelinho, vocês vão dizer o que é que vão estipular logo ali à partida, o que é que vocês vão comer nessas 3 refeições, ok? Pronto. E vocês podem até nem designar dias, mas podem dizer assim, ok, olho para o meu frigorífico, isto é o que eu tenho lá e que precisa de ser consumido, porque já lá vamos a essa parte, mas então vou dizer que esta semana tenho que fazer uma bolonhesa, umas padariscas, sei lá, outra coisa qualquer, ok? E não definem o dia, mas definem que essas 3 coisas vocês têm que fazer, pelo menos, ok? E isto é aqui o primeiro passo para começar o meal planning. Depois, com o tempo, vocês vão incrementando o número de refeições que vão pondo no vosso planeamento, tá? Mas hoje eu vou-vos trazer o planeamento completo de segunda a sexta-feira, almoço e jantar, ok? Refeições principais, pronto. Então, o que eu dizia há bocado, ponto 2, me ia esquecendo, claro. Porque é que isto é importante também? Para além desta questão da gestão mental e de vos tirar peso de cima ao final do dia de trabalho, tem também aqui uma coisa muito importante para mim, que vocês sabem que é muito importante para mim, que é evitar o desperdício alimentar. Portanto, com o meal planning, vocês conseguem gerir muito melhor o que vocês têm em vossa casa, ok? Conseguem, a partir daí, fazer um planeamento do que vão comer, conseguem refeições mais equilibradas, mais nutritivas, conseguem variar mais também as vossas refeições e conseguem evitar o desperdício alimentar. Que essa é uma das maiores causas, não é? De emissões de gases de efeito de estufa no planeta e que muito poucas pessoas falam dela. Portanto, se vocês quiserem usufruir de todas estas coisas boas, vamos começar a fazer o meal planning. Boa? Estou aqui convosco para vos ajudar. Então, vamos começar. Dizia eu há bocado e bem que a primeira coisa que devemos fazer, ou a primeira coisa que eu faço, isto é tudo baseado no que eu faço, atenção pessoal, ok? A primeira coisa que eu faço é olhar para o frigorífico e olhar para o congelador, ok? Frigorífico, quais são aquelas coisas que estão lá e que precisam mesmo de ser comidas já, ok? E agarrem, façam uma listinha. São 2, 3, 4, 5, 10 coisas, ponham nessa vossa listinha. E a mesma coisa em relação ao congelador.
No congelador, mais numa perspectiva de o que é que eu tenho no congelador, assim, de refeições rápidas ou de coisas rápidas e que me possam desenrascar nos dias em que eu tenho menos tempo, ok? Pronto. Por exemplo, vou-vos dar o exemplo de como é que eu fiz isto. Croquetes, hambúrgueres, essas coisas, sei lá, douradinhos, essas coisas, estão a perceber? Ou então mesmo sobras de refeições que vocês já tenham e que tenham congelado, ponham nesta vossa listinha. Vou-vos mostrar aqui a minha lista, ok? Vocês conseguem ver? Sim? Conseguem ver? Mais ou menos? Sim? Vou ler para vocês verem. Então, temos aqui, o que é que eu tenho no frigorífico? Que tenho que comer rápido, nesta próxima semana. Berinjela, courgette, maçarocas, que trouxe dos Açores, ok? Portanto, milho, cenouras, alface e agrião, as folhas verdes que se deterioram muito rapidamente e ainda feijão verde, ok? É a minha lista do frigorífico. No congelador, o que é que eu tenho? Croquetes de feijão, da beetroot, e hambúrgueres de lentilhas também da beetroot, que eu adoro. Vou deixar aqui o link para vocês verem, se quiserem. Hummus que sobrou da festa de anos do Henrique e eu congelei, hummus normal, simples, e molho de tomate que eu fiz com uma série de tomates que me ofereceram há pouco tempo, ok? Então tenho várias garrafas de molho de tomate e molhos prontos, é meio caminho andado para termos refeições super rápidas, ok? Pronto, então estas são as coisas que eu tenho no meu frigorífico e no meu congelador. Então a partir daqui, primeiro exercício, eu gosto de definir logo quais são os acompanhamentos da semana. Isto porquê? Porque vou agarrar nestas coisas que tenho aqui no frigorífico e definir logo uma forma de as utilizar. E depois as que sobrarem eu defino para as refeições propriamente ditas. Estão a perceber? Então, a primeira coisa que eu fiz, adiantei-me e fiz aqui uma listinha para vos mostrar. Então, acompanhamentos. E outra coisa importante aqui. A minha refeição é maioritariamente vegetariana, mas eu incluo alguma proteína animal. Por exemplo, eu como peixe e às vezes como ovos ou laticínios, ok? Mas pontualmente. Então, isto é o que funciona para mim, mas vocês devem ajustar isso àquilo que funciona para vocês e ao vosso estilo alimentar, às vossas preferências alimentares. Mas numa alimentação plant-based ou de base vegetariana, digamos assim, eu tenho uma atenção redobrada aqui a compor pratos nutritivos, ok? Então o que é que eu defino sempre? Eu defino sempre leguminosas e cereais integrais como acompanhamentos da minha semana, ok? Porque juntando uma leguminosa e um cereal integral eu tenho aqui uma proteína completa, chamada proteína, e essas, eu não quero entrar muito nesta questão das proteínas e tudo mais, porque e não gosto de chamar proteínas às leguminosas, nem seja o que for, porque muitas coisas têm proteínas e uma série de outros nutrientes, ok? Pronto. Então é aqui uma visão um bocadinho redutora, não é muito a minha onda, mas olhando para um prato, eu tenho que saber como compor de forma nutritiva. Então eu sei que numa alimentação vegetariana, um tipo de leguminosa e um tipo de cereal integral já aporta ali um valor nutricional bastante grande, ok? Então eu quero ter isso normalmente no meu prato. Então eu defini, por exemplo, eu normalmente defino 2 cereais integrais por semana e 1 ou 2 leguminosas, ok? E depois vou variando, claro, todas as semanas. Esta semana, então, eu defini arroz integral de cenoura, para utilizar aquelas cenouras que eu tinha ali no frigorífico, uma quinoa simples, gosto sempre de ter um cereal assim simples, que é para juntar seja o que for, depois eu logo vejo. Feijão verde cozido, porque eu tinha aqui também feijão verde na minha lista. Alface e agrião, porque dá para fazer saladas também como acompanhamentos, e depois as maçarocas, que eu vou fazer assadas no forno, que é como eu gosto mais, ok? Então já tenho aqui a minha lista de acompanhamentos. Arroz integral com cenoura, quinoa simples, feijão verde cozido, alface e agrião, que já estão lavados e prontos, e as maçarocas que eu vou fazer, quando tiver tempo, assadas, ok? A primeira coisa que eu faço depois em termos de meal prep, que isto é outra tema à parte, nós agora só estamos no meal planning, mas eu normalmente começo por aqui, ok? Meal prep eu começo por aqui. Começo logo por despachar os acompanhamentos, guardo no frigorífico, estão ótimos. Mas do meal prep falamos noutra edição aqui deste vídeo. Para agora, estes são os acompanhamentos e isto já me vai facilitar aqui
as refeições da semana e vocês já vão ver como. Então vamos começar o planeamento propriamente dito. Já temos os acompanhamentos, mas primeiro exercício para o meal planning é: eu vou cortar refeições. Como assim, Sofia? Cortar refeições? Sim, eu vou começar por dizer logo quais são as refeições, por exemplo, em que eu não como em casa, se é que há alguma destas, porque eu estou a fazer de segunda a sexta almoço e jantar, atenção, ok? Quais são aquelas que eu não vou comer em casa, ou quais são aquelas que eu vou ao restaurante, ou que vou pedir, ao restaurante não, desculpa, que vou pedir takeaway, ou que vou pedir, imagina, se vocês costumam pedir uma vez por semana pizza, ok, então definam qual é o dia em que vocês vão fazer isso, ok? Porque é menos uma refeição que vocês têm que se preocupar a definir, sim? Por exemplo, nós à sexta-feira ao jantar fazemos takeaway, então eu vou colocar aqui já takeaway, ok, menos uma refeição que eu tenho que me preocupar, mas seguindo esta linha, eu vou olhar aqui para aquilo que eu tenho no meu congelador, certo? Aquela listinha que nós já fizemos, e eu vou dizer assim: eu tenho croquetes, hambúrgueres, hummus e molho de tomate. Ok, mas tenho aqui croquetes e hambúrgueres. Então vamos lá ver, vou já começar por essas. Então vou definir aqui, por exemplo, para segunda-feira ao almoço, os croquetes de feijão, ok? Croquetes de feijão para segunda-feira ao almoço. E agora vou acompanhar com o quê? Feijão, já tenho aqui, pode ser com arroz de cenoura. Portanto, croquetes de feijão com arroz de cenoura e com salada. E salada. De alface ou de agrião, logo vejo. Ok, tenho uma refeição já definida. Pronto, croquete já está. Tenho outra coisa no congelador que são hambúrgueres. Sim? Então, hambúrgueres. Eu vou definir os hambúrgueres de lentilhas para, por exemplo, terça-feira à noite. Porquê? Isto é uma coisa que é muito fácil de fazer e eu na terça-feira, eu normalmente terças e sextas à noite não estou. Tenho os meus treinos de capoeira, etc. Então, normalmente é o Pedro que fica em casa com o Henrique. Então eu defino sempre para essas alturas coisas muito mais fáceis, que sejam só aquecer ou, lá está, como este hambúrguer que é só pôr na frigideira e o acompanhamento também já está definido. Ok? Então, por exemplo, jantar de terça-feira, vamos lá, pode ser o hambúrguer de lentilhas, ok? E desta vez vou colocar por exemplo, com a quinoa, que vai ser um dos meus acompanhamentos, e feijão verde. Ok? Boa. Perfeito. Certo? Ok, já tenho aqui menos 2 refeições com que menos... Aliás, 3 refeições com que eu já não tenho que me preocupar, porque já estão definidas. Sim? Então vamos lá agora. Quem faz uma alimentação, imagina, como eu, que como pontualmente proteína animal, ok? Vou já definir essas refeições especiais, digamos assim. Mesmo que vocês não façam uma alimentação vegetariana, ou que seja parecida com a minha, façam uma alimentação tradicional, mas que, por exemplo, querem começar a introduzir algumas refeições vegetarianas, ou querem fazer uma coisa específica para algum dia, ok? Então vamos também definir já essas refeições. No meu caso, eu vou definir então as refeições em que eu vou incluir proteína animal, que são duas, 3 no máximo, e vocês... se por aí em casa gostam de fazer é o contrário, imagina, têm uma alimentação tradicional e querem começar a introduzir algumas refeições vegetarianas, também fazem este exercício. Digamos assim, ok, então, terça ao almoço, ok, eu vou fazer, por exemplo, aqui em casa, no meu caso, vou fazer uns ovos mexidos, por exemplo. Então faço uns ovos mexidos, ok, com, o que é que eu tenho aqui olhem, pode ser com o arroz de cenoura, porque à noite vou comer a quinoa, não é? Como eu já tinha definido, então ovos mexidos com o arroz de cenoura, o arroz integral, cenoura e com mais o quê? O que é que eu tenho ali? Com salada, pois pode ser. E agrião, por exemplo, não é? Eu tinha alface e agrião, aqui fica o agrião, ovos mexidos com arroz de cenoura e agrião. Parece-me uma refeição até interessante. E uma coisa rápida. Pronto, então já tenho aqui a minha proteína animal, digamos assim, não é? Este dia com proteína animal. E outro
imaginem, outro, vamos definir aqui para quinta-feira. Quinta-feira é o dia, aliás, sim, quinta-feira é o dia que eu normalmente tenho mais tempo aqui em casa, então vou definir para esse dia, para o jantar, uma refeição que eu sei que demora mais tempo a fazer. Por exemplo, vou definir para este dia tenho peixe, vou definir um peixe no forno, ok? Peixe no forno com vegetais assados, ok? Vegetais assados e a maçaroca no forno também, ótimo, e maçaroca. E o milho, não é? Eu adoro maçaroca no forno. Adoro, adoro, adoro. Então, muito bem. Então, neste momento eu só tenho que definir, depois deste exercício, vou-vos dizer quantas refeições eu tenho que definir. 1, 2, 3, 4, 5. Neste momento já só me faltam 5 refeições para compor a semana toda. Ok? E o que é que eu ainda tenho? Eu ainda tenho o hummus, ainda tenho o molho de tomate, ainda tenho a berinjela e a courgette que precisam de ser utilizadas. Ok, então vamos lá. Berinjela, uma das coisas que eu adoro e que postei esta receita há pouco tempo no meu blog e no meu Instagram, é o ragu de berinjela, ok? Então eu vou definir o ragu de berinjela, ok? Vou pôr para segunda-feira, ao jantar, ok? Massa com o ragu de berinjela. Ragu de berinjela, ok? Perfeito. E pode ser com salada, por exemplo, se eu quiser. E salada. Mas neste ragu de berinjela já tenho imensos vegetais, portanto, salada é opcional. Mas ok, massa com ragu de berinjela. Agora, já que eu vou fazer o ragu de berinjela e o ragu de berinjela vai-me utilizar a berinjela e vai-me utilizar o molho de tomate, aquele que eu tenho imenso no frigorífico, no congelador, aliás. Mas já que eu vou fazer esta base de ragu de berinjela, e que, o que é que eu também posso fazer? Ok, vou agarrar na mesma base e vou pensar em fazer uma refeição diferente. Portanto, eu faço o ragu e depois aproveito. O ragu é o quê? É um género quase de não é bem uma bolonhesa, mas é tipo um molho, tem a berinjela com molho, etc. O que é que eu posso fazer? Eu posso agarrar nesse mesmo ragu, ok, fazer a duplicar, agarrar nesse mesmo ragu e incluir, por exemplo, umas lentilhas. E aí faço o quê? Um empadão de lentilhas. E com berinjela, com cenoura, que é o que leva já também o ragu de berinjela, ok? Então já tenho aqui 2 refeições, mas só vou cozinhar uma vez, porque isto vai fazer parte. Faço primeiro o ragu de berinjela, separo uma parte e a seguir, na outra parte, incluo umas lentilhas, que por acaso já tenho congeladas, mas isso dura muito tempo, por isso é que eu não me coloquei aqui na lista do congelador. Então, incluo umas lentilhas e já tenho aqui outra base para fazer outra refeição. Sim? Uma forma, é um 2 em 1. Então, como é que se diz? Vou fazer um empadão com... O que é que eu disse? Empadão com o empadão de lentilhas, não é? Tem esta receita, não com o ragu de berinjela, mas com uma receita base com quase uma bolonhesa de lentilhas, mas podem utilizar a do ragu de berinjela. Vou defini-la para, por exemplo, quando? Para quarta-feira ao jantar. Então, quarta-feira ao jantar, eu vou comer um empadão com um empadão de lentilhas, não é? Exatamente. Empadão de lentilhas e posso utilizar batata doce, posso utilizar batata normal, posso utilizar o que eu tiver aí por casa, está bem? Pronto. Empadão de lentilhas e então neste momento já só me faltam 3 refeições. O que é que eu disse que tinha mais aqui que precisava de ser comido? Courgette, olha, nem mais. Vou fazer para quinta-feira ao almoço, por exemplo, umas pataniscas de courgette, ok? Pataniscas de courgette. Com o quê? À noite eu não vou ter aqui nenhum cereal integral, porque eu defini para quinta-feira à noite o peixe no forno, com os vegetais assados e a maçaroca, aliás, tenho 5, é o milho, que o milho é um cereal, mas então vou fazer as pataniscas de courgette com o arroz de cenoura, que eu já tinha, e reparem, os acompanhamentos eu faço no início da semana e dão para a semana toda. Se vocês trabalharem com cereais integrais, arroz integral, a quinoa, etc., eles duram à vontade 5 dias no frigorífico, ok? À vontade. Portanto,
já só me faltam 2 refeições. Vamos lá, então temos aqui na quarta, muito bem, eu defini aqui, o que é que eu ainda tinha aqui? Eu tenho o feijão, tenho hummus, boa. Então olhem, quarta-feira ao almoço eu vou fazer o quê? Comi quinoa no dia anterior, não é? Não, sexta-feira, desculpem, sexta-feira ao almoço, agora estava aqui a ver, porque imaginem, vou definir aqui um salteado. Ok? Vou fazer tipo uma Buddha bowl, não é? Um salteado com vegetais e onde posso utilizar o hummus, por exemplo, não é? Então, ia pôr isto na quarta-feira e ia definir com a quinoa, mas eu já vou comer quinoa na terça à noite, então vou passar então para sexta, ok? Então, sexta ao almoço, eu vou fazer aqui uma bowl, não é? Um salteado de quinoa, legumes, o que houver no frigorífico, e hummus, com hummus. Portanto, hummus, grão, já estou a emparelhar o grão, digamos assim, com a quinoa, ok? Já tenho aqui uma boa aporte nutricional e depois vou colocar aqui os legumes que estiverem no frigorífico. Pode ser, normalmente eu, entretanto, vou às compras, mas olha, posso utilizar também um bocadinho do feijão verde, que já está cozido, não é? Posso utilizar os cogumelos, posso utilizar cenoura ralada, brócolos, o que seja. Já tenho aqui uma refeição definida para sexta-feira. E eu gosto de fazer estas refeições, estes salteados assim de legumes, mesmo à sexta-feira, ao final da semana, porque faço com o que me sobrar, faço com o que me for sobrando da semana, estão a perceber? Ótimo. Então já só me falta uma refeição, que é o almoço de quarta-feira. Eu depois já vos vou mostrar isto tudo direitinho, ok? Almoço de quarta-feira. Então o que é que me falta aqui? Eu já defini feijão verde, já defini o hummus. Vamos lá ver. Já sei. Olhem, quarta-feira eu sei que me vai sobrar agrião, provavelmente, desta semana, porque aquilo é um molho grande. Então vou definir para quarta-feira uma refeição mais rápida. E vou dizer que na quarta-feira vou fazer uma massa com pesto de agrião, ok? Massa integral, sempre integral, nem sempre, mas gosto mais de integral. Massa integral com um pesto de agrião. Boa, perfeito, ok? E chegamos ao fim do nosso planeamento, viram? Sabem quanto tempo é que isto demorou? Pouquíssimo, não é? Conseguem ver? Vou tirar uma fotografia disto para vocês depois conseguirem ver o que é que nós fizemos aqui em conjunto em menos de 15 minutos, certamente. E temos as refeições da semana planeadas. Já não precisamos de pensar mais nisto, ok? Precisamos sim agora de fazer o meal prep, mas isto lá está, como disse ainda há bocado, é um passo à frente, digamos. Vamos começar por aqui. Eu acho que por aqui já é um bom primeiro passo. Portanto, olha, espero que este vídeo tenha sido esclarecedor, espero que vos ajude. Já sabem que o que quiserem perguntar, deixem por favor aqui em comentários e eu juro que prometo que vou respondendo, ok? Podem também contactar-me pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, blog da Spice, ok? @blog da Spice, tanto num como no outro. Podem também, se precisarem de inspiração, que eu sei que às vezes precisamos, e agora o que é que eu faço, já não tenho ideias, etc. Sei perfeitamente o que é que isso é. Espreitem o meu site, blogdaspice.com, tenho lá tantas receitas, ok? Às vezes até podem fazer o seguinte, agarram na caixinha de perguntas que eu tenho na página das receitas, imagina que tem berinjela, não sei o que é de fazer com isto, vão lá à caixinha de procura, desculpem, colocam berinjela e aparecem-vos todas as refeições que eu tenho com berinjela, todas as receitas, ok? Então, também ajuda. É uma forma de terem aqui mais ideias. E, olhem, já que tenho aqui este vídeo no YouTube, prometo que vou pensar em mais conteúdos deste género para vos ajudar nas questões do meal planning e do meal prep. Portanto, e são sempre conteúdos ou vídeos um bocadinho mais compridos, portanto, provavelmente vou sempre colocá-los aqui e não no Instagram, porque por uma questão de tempo ele não suporta. Então, não se esqueçam também de subscrever aqui o canal do YouTube, está bem? E
ficam assim avisados sempre que eu colocar aqui vídeos novos, e vou falar bastante sobre estas temáticas nos próximos, prometo. Espero que tenha sido útil acima de tudo, ok? Um grande beijinho e até breve!